E aqui ele vai falar de 10 características comuns do Big Data, né? Que são essas 10 aqui. Vamos tentar passar rapidamente quais são as características do Big Data. A primeira característica do Big Data é que ele é big, né? Ele é grande, né? Porém, grandes conjuntos de dados não são um fim em si mesmo. Às vezes as pessoas ficam impressionadas, falam, nossa, consegui um banco de dados de 150 mil discursos parlamentares, por exemplo. Se você, por exemplo, for entrar na Câmara dos Deputados e for baixar todos os discursos de todos os parlamentares que está disposto lá, é possível, é perfeitamente possível hoje, pelo menos para câmaras de deputados do Congresso Nacional, né? Não é possível para todas as prefeituras ou governos de estado, mas hoje, para a Câmara dos Deputados e para o Senado, você consegue extrair todos os discursos feitos nos últimos 7, 8 anos, uma coisa assim. O que, se você colocar tudo num banco de dados, vai ser um banco de dados gigantesco, gigantesco, da ordem de centenas de milhares de discursos, tá? E sei lá quantos milhões de palavras ditas, né? Porém, só o tamanho não adianta nada. Aqui, como em várias outras áreas da vida, tamanho não é documento, entendeu? Mas, por outro lado, tamanho ajuda para algumas coisas. Ajuda para estudo de eventos raros, estimativas de heterogeneidade e detecção de pequenas diferenças, né? Porém, grandes conjuntos de dados podem levar alguns pesquisadores a ignorar como seus dados foram criados. Você muitas vezes acha que por você ter muitos dados, os seus dados serão sempre representativos da população que você quer estudar, o que não existe garantia nenhuma, né? Isso pode levar, inclusive, a você obter uma estimativa precisa de uma quantidade sem importância, né? Aqui, quem já estudou um pouco de estatística sabe, né, que existe na estatística a importância do tamanho da amostra. Só que os teoremas da estatística clássica foram pensados para amostras aleatórias. E os dados obtidos dessas fontes de Big Data não são aleatórios, tá? Mas, por exemplo, você pode estudar eventos raros, né? Aqui, ó. Por exemplo, olha, eventos que são muito difíceis de acontecer, né? Esses eventos são muito, por exemplo, doenças raras, né? Você tem uma doença que só acontece de uma vez a cada 1 milhão de casos. Se você fizer uma amostra de 100, 200 pessoas, uma amostra aleatória, é bem provável que essa doença simplesmente não apareça em nenhum dos casos, né? Mas se você tiver uma quantidade gigantesca de casos, você vai ter algum desses casos raros, entendeu? Isso é um exemplo. Heterogeneidade, você saber pequenas diferenças, por exemplo, aqui precisa orientar um pouco mais na metodologia, né? Mas você saber não só que um fator causa outro, mas também detalhes, né, sobre como acontece de um fator causa mais, em que situação um fator causa mais do que outro, em que situação que causa menos, etc. Né? E também pequenas diferenças. Às vezes é muito difícil detectar fatores que têm efeitos causais muito pequenos, mas que existem, né? Mas com Big Data você consegue detectar fatores causais que causam efeitos muito pequenos, por exemplo. Bom, a segunda característica do Big Data é que ele always on, né? Ou seja, ele está sempre disponível, porque em muitos casos você tem medição em tempo real das coisas, né? Isso é perfeito para o estudo de eventos inesperados, né? Assim, sistema de dados atribuídos permite que os pesquisadores estudem eventos inesperados e forneçam informações em tempo real a formuladores de política. Porém, o sistema de dados sempre ativos, né, esse always on, não são adequados para rastrear mudanças em longos períodos de tempo, porque muitos sistemas de Big Data estão mudando constantemente, o que ele vai discutir um pouco mais à frente, e ele chamou de Drifting Effect. Aqui ele cita, por exemplo, alguns exemplos de eventos inesperados que puderam ser analisados por causa da característica dos sistemas digitais de serem sempre disponíveis. Como é que é? Sempre ativos. O fato dos sistemas estarem sempre ativos o tempo todo. Então, por exemplo, a ocupação
do movimento Gezi, né, na Turquia. Que foi... Alguém pode me ajudar? Quando que foi essa época do movimento Gezi? Acho que foi 2006 ou 2007. Ou será que foi um pouco depois? Enfim, foi um grande movimento de protestos populares. É tipo... Sabe 2013 no Brasil, né? A Turquia também teve uma onda de protestos que aconteceu de forma inesperada, parecido com o que aconteceu em 2013 no Brasil. Só que na Turquia foi uma coisa um pouco mais é, impactante, porque chegou mesmo a ameaçar o governo. Se bem que no Brasil também chegou, né? E aí você conseguiu acompanhar em tempo real, por todas as etapas do movimento, como é que estava a opinião pública, né? Isso foi feito usando dados do Twitter, né? A mesma coisa aconteceu nos protestos de guarda-chuva lá em Hong Kong. As pessoas que saiam para protestar nas ruas usando guarda-chuvas para que as câmeras do governo não identificassem elas, aquele sistema de monitoramento do governo chinês super pesado, e eles conseguiram estudar esse protesto usando uma rede chamada Weibo, que é uma rede lá da China, né? Protestos relacionados à violência policial nos Estados Unidos, desencadeadas por cenas em que os policiais foram filmados espancando pessoas negras, né? E também foi uma onda muito inesperada, uma espécie de escândalo, assim, né? E aí eles conseguiram analisar isso daí. Pessoas entrando no Estado Islâmico, que também foi feito usando dados do Twitter, né? Então você conseguiu identificar um pouco o perfil das pessoas que passavam a militar pelo Estado Islâmico em países europeus. E também eventos como o 11 de setembro, que foi totalmente inesperado, que é o mais inesperado de todos, mas usando dados de pager ou desses sites que na época eram bastante primitivos, né, 2001, você conseguiu analisar como é que foi, como que a opinião pública se comportou diante do 11 de setembro. Imagina, a gente não tinha nada disso parecido na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, mas aqui a gente conseguiu fazer estudos, né, sobre eventos totalmente inesperados, que às vezes duravam dias apenas, né? Que não dava tempo de montar grupo focal, de pensar em survey, as pessoas nem tinham cabeça para isso, porque estavam chocadas pelos acontecimentos. Mas como os sistemas são sempre always on, sempre ativos, você conseguiu analisar esses eventos. Então é realmente uma grande oportunidade de pesquisa aqui. Outra característica do Big Data é que ele é non-reactive, ou seja, ele é não reativo. Um grande problema dos estudos sociais é que as pessoas mudam seu comportamento quando sabem que estão sendo observadas pelos pesquisadores. Os cientistas sociais chamam isso de reatividade. Tá? Por exemplo, as pessoas tendem a ser mais generosas em estudos de laboratório do que em estudos de campo. Então, sei lá, um teste que você está tentando medir em que situações as pessoas são mais generosas, tendem a doar mais e ajudar mais umas às outras. Se você faz isso no laboratório, que tá todo mundo você sabe que as pessoas estão te vendo, você tende a ser mais bonzinho do que você é na sua vida cotidiana. Mas, como o Big Data tá o tempo todo ativo e as pessoas esquecem ou não se dão conta que estão sendo vigiadas, você pode estudar o comportamento mais real das pessoas. Por exemplo, esses pesquisadores aqui, Stephen e David Watts, utilizou dados do Google para medir a busca por movimentos racistas nos Estados Unidos. Né? Então, você viu lá, por exemplo, que mesmo estados considerados progressistas, né, estados assim que são mais liberais no sentido americano, ou seja, que são mais esquerdistas, você ainda tem muitas pessoas que buscam termos racistas no Google. Né? E as pessoas, quando buscam alguma coisa no Google, não têm ideia de que aquela busca dela está sendo guardada pelos bancos de dados do Google, mas está sendo. Então as pessoas, o racismo escondido que você tem, especialmente nas regiões mais progressistas, ficou muito mais evidente por essa pesquisa que utilizou termos de busca no Google, por exemplo. Né? Por outro lado, né, isso tem algumas... as pessoas também não buscam tudo na internet. Né?
alguns dados, como por exemplo esses dados que as pessoas realmente têm consciência que está sendo vista, como por exemplo dados de Facebook, de Twitter, de Instagram, as pessoas não são totalmente sinceras, né? Tem até uma frase que ele colocou lá no meio do texto dizendo: não é que eu não tenha problemas, apenas não estou colocando no Facebook, né? Também, por outro lado, não é que as pessoas colocam toda a vida dela nas redes sociais, isso não é verdade, né? E também um outro problema muito sério é que o comportamento online das pessoas é em grande parte influenciado pelos algoritmos. Os algoritmos, eles induzem um tipo de comportamento. Até a rede social, ela quer controlar o comportamento das pessoas que estão lá, para que o comportamento das pessoas da rede seja aquilo que a empresa quer, né? Seja para ganhar dinheiro, seja para qualquer outra coisa, entendeu? Então, e esses algoritmos que vão alterando o comportamento das pessoas dentro da rede, vai mudando ao longo do tempo. E as empresas nem sequer avisam que mudam seus algoritmos, né? Você um dia entra lá e de repente a rede social está totalmente diferente. Porque os engenheiros lá, não se sabe onde, mudaram os robozinhos das redes sociais, né? E os usuários não sabem que mudança foi essa, os pesquisadores também não sabem, e isso cria uma série de vieses no uso de pesquisa, né? E também temos que levar em conta também os problemas éticos de você rastrear o comportamento das pessoas sem o seu consentimento e muitas vezes sem sua conscientização. Dá uma olhada aqui também na sala para ver se alguém tem alguma pergunta. Tá tudo certo, gente? Estão acompanhando aí? Estão dando para acompanhar tudo? Eu acho que vocês têm aqui também se vocês olharem no canto inferior esquerdo, tem uma espécie de, como é que chama aquilo ali? Aquele negócio que o pessoal usa para falar mais alto, qual que é o nome? Né? Microfone. Não, o que a pessoa usa quando quer falar na megafone, exatamente, cara, né? Megafone. Sim. E aí, nesse megafone, se você clicar nele, você vai falar para todo mundo na sala, mesmo que não esteja no tapetinho, tá? No tapetinho, o megafone já está ligado automaticamente, mas fora dele, se vocês quiserem falar aqui, já podem interagir com todo mundo, tá? No megafone aqui embaixo. Bom, continuando. Os dados de Big Data também são incompletos, né? Ou seja, você não tem todas as informações que você deseja, né? Especialmente, você tem três tipos de incompletude nos dados: informações demográficas sobre os participantes, o seu comportamento em outras plataformas e dados para operacionalizar os construtos teóricos, ou construtos teóricos, né? Esse último fator aqui, segundo o Salganik, é o pior, é o mais difícil de tudo, né? O que é o construto teórico? O construto teórico é aquilo que nos cursos de metodologia de pesquisa o pessoal às vezes chama de operacionalização dos conceitos. É quando a gente pega um conceito e tenta criar uma forma de enxergar esse conceito nos seus dados, entendeu? Então, nós, a ciência política, um caso muito clássico é o conceito de democracia. Então, a gente estuda muito democracia, né? A gente fala, olha, quais são as características de democracia? Tem teóricos que basicamente fizeram a carreira dele criando conceitos de democracia. O que é uma democracia? Mas além de entender o conceito de democracia, eu preciso também saber ser capaz de olhar um país num ano específico, né, e poder dizer, este país é uma democracia. Tá? Então, olha, eu primeiro tem um trabalho teórico de entender o que é o conceito de democracia de uma forma bem específica, mas eu tenho que ser capaz de falar, olha, o Brasil em 1985 era uma democracia ou não era? O Chile em 1988 era uma democracia ou não era uma democracia? Entendeu? A Guatemala em 1972 era democracia ou não era democracia? E se sim, se não, eu tenho que ter algum critério empírico para poder dizer, olha, a Guatemala em 1972 não era uma democracia. Por quê? Aí tem que ter uma explicação clara de por que neste ano específico você classificou ela em democracia ou não democracia. Ou se você quiser colocar uma escala de 10 a menos 10, sendo 10 totalmente democrático, menos 10 totalmente autoritário, e os números no meio
meio outro, né? Que é que nem o Ranking Polity4 faz, também tem que ter critério. Por que um país tem 9 de democracia, o outro tem menos 2? Tem que ter um critério empírico que você está explicando isso, né? Isso é a ideia do construto teórico, né? E a gente, né, se a gente quer fazer uma pesquisa social, a gente tem que pegar os dados da internet e trabalhar ele para para criar esses construtos teóricos, né? E ele tem que ser um construto válido. Né? Isso é um problema de pesquisa bem mais antigo do que a era digital, né? Ele já era um grande problema nas pesquisas analógicas, mas na era digital ele é um problema ainda maior, porque você está lidando com dados feitos de terceiro. Então, por exemplo, você está analisando, olha, as pessoas que falam o termo A, termo B e termo C, eu vou classificar como uma pessoa pró-governo. Se a pessoa fala o termo D, termo H, termo J, eu vou falar que vou classificar ela como anti-governo. Mas como que você escolheu esses termos? Se a pessoa usa, sei lá, mito, gado, não sei o que lá, ela é anti-governo, pró-governo. Mas será que essas palavras são bons indicadores? Enfim, isso aí é um grande problema. E é o problema mais difícil de ser resolvido quando você lida com dados de Big Data. Os outros problemas, que é informações demográficas incompletas e o uso do usuário em outras plataformas, são relativamente mais fáceis de serem resolvidos. Você pode coletar os dados necessários, usar inferências de atributos no usuário, que ele chama de imputação, ou combinar várias fontes de dados, o que ele chama de record linkage. Ele cita essas técnicas aqui, mas não dá muitos detalhes. Eu espero que nos próximos capítulos ele descreva com mais detalhes o que é essa técnica de imputação que ele está falando, ou como fazer esse record linkage aqui de uma forma boa, né? Ele só simplesmente cita essas técnicas, mas não entra em detalhes, pelo menos não por enquanto. Outro problema do Big Data é que ele é muitas vezes inacessível, né? Os dados são mantidos por empresas e governos e muitas vezes é extremamente difícil acessar esses dados sendo pesquisador, né? Ele fala que, né, muitos pesquisadores ficam extremamente desgostosos, né, com o fato de que as empresas e os governos não liberam esses dados para as universidades pesquisarem, mas isso é feito em grande parte por causa de barreiras legais, barreiras relacionadas ao modelo de negócios, ou então questões éticas sérias, né? Então, a inacessibilidade, ela não é uma coisa necessariamente ruim, né? Porque se todo mundo tivesse acesso a todas as informações, a privacidade das pessoas estaria em sério risco. Muitas vezes, os pesquisadores conseguem, e acredito que isso é uma tendência mundial, parcerias com empresas ou governos para obter acesso a esses dados restritos, né? Porém, né, se você conseguir fazer essas parcerias, você vai ter muitos benefícios em termos de pesquisa, mas provavelmente haverá alguns problemas, como por exemplo, você não vai conseguir compartilhar os dados com os pesquisadores. Isso pode criar um problema relacionado à reprodutibilidade e checabilidade da pesquisa. Segundo, os dados que vocês podem acessar e as perguntas que você pode fazer tenderão a ser limitados, porque as empresas vão tender, e os governos também, vão tender a não liberar aqueles dados que podem ser usados contra a própria empresa. Então você pode até fazer um acordo lá com o Google para conseguir parte dos dados dele. Só que aqueles dados que podem comprometer o Google, eles não vão querer liberar. Muito menos o Facebook, muito menos o Twitter e assim vai. As parcerias com as empresas podem pelo menos criar uma aparência de conflito de interesses, né? Mesmo quando não há. Então temos aí um problema também que precisa de uma solução. Os dados eles tendem a ser também não representativos, né? Por quê? Porque eles não são aleatórios. Eles não foram coletados de forma aleatoriamente, que nem uma pesquisa eleitoral, por exemplo, uma pesquisa de opinião foi feita para ser aleatória. E muitos dos nossos teoremas da estatística de representatividade de amostras, elas pressupõem a aleatoriedade. Então não adianta você achar que tem uma pesquisa lá de 1 milhão de casos e ela vai ser o mesmo nível de confiança de uma pesquisa de 1 milhão de casos feitas de forma aleatória. Aliás, uma pesquisa
aleatória não precisa de 1 milhão de casos. Se você tem uma pesquisa realmente com uma amostra aleatória, 1.000, 2.000 casos já é perfeitamente possível fazer as análises que você quer, né? E o fato de, ao invés de ter 1.000, você ter 1 milhão de casos no seu banco de dados, não vai corrigir o problema da falta de aleatoriedade. Mas, por outro lado, você pode utilizar a estratégia que ele vai chamar aqui de within sample. Ou seja, você não vai tratar aquele seu dado como se fosse uma amostra representativa de uma população. Mas você pode fazer comparações dentro do dado que você quer. Mesmo que esse dado não seja representativo da população, você pode ter algumas correlações internas ao dado, né? E aqui ele vai resgatar alguns estudos clássicos, que eram estudos clássicos bem antes da era digital. O primeiro estudo que ele cita, que é uma coisa que todo mundo que estuda metodologia quantitativa sempre cita, é o estudo do Jon Snow, né? Não é o Jon Snow do Game of Thrones, é um outro Jon Snow, né? Que era acho que ele era médico, né? Se não me engano, e viveu aqui nos 1800 em Londres. E na época Londres estava tendo um surto de cólera. E aí, na época, as pessoas acreditavam que a cólera era transmitida pelo ar. Então, ficava isolando as pessoas. Então, falando para as pessoas deixarem as janelas abertas no inverno, morrendo de frio e tudo. Porque se achava que o ar era que estava transmitindo a cólera. E o Jon Snow achava que não era o ar, e sim a água. E como é que ele provou para as autoridades londrinas que o problema não era o ar, e sim a água contaminada pelo esgoto? Ele montou um mapinha aqui de um subúrbio de Londres, um bairro operário super pobre e tal, né? E ele percebeu, fez esses risquinhos assim nas habitações que tinham mais casos de cólera, e eles percebeu que esses casos de cólera se concentravam em torno desse ponto aqui, olha. Esse ponto aqui, o que você tinha? Você tinha uma fonte d'água, né? E as famílias, na época não tinha água encanada, elas vinham aqui para essa fonte d'água para pegar sua água, seus baldes de água que eles usavam para cozinhar, para tomar banho, para fazer tudo, entendeu? Né? E esse ponto aqui, né, a hipótese dele é que ele estava contaminado. E ele comparou com outro ponto de água, de coleta de água, que tinha um pouco mais afastado e que em volta desse ponto de água, dessa fonte de água, não tinha tantos casos de cólera, né? E a diferença de que aqui era de uma empresa e aqui era outra empresa. A empresa que não tinha água contaminada no poço era uma empresa que tinha feito um investimento alguns anos antes de separar os canos de água suja dos canos de esgoto. Já essa empresa aqui não tinha feito esse investimento e os canos estavam contaminados com esgoto, né? Então, com isso, ele conseguiu mostrar, né, que o problema era, na verdade, a água e não o ar, né? E ele não fez isso com uma amostra representativa de Londres. Ele simplesmente comparou dois poços de água de um bairro da periferia, de um único bairro, né? Mostrando que as casas que estavam perto de um poço estavam todas contaminadas e as casas que estavam perto de um outro poço não estavam tão contaminadas assim. Sacaram? Então, resultado, comparando apenas um bairro, você conseguiu provar um ponto de que quem transmitia a cólera era a água e não o ar. O mesmo foi feito com essa pesquisa aqui com esses dois pesquisadores, né, o Richard Doll e a Bradford, em que eles mostraram com uma amostra exclusiva de médicos. Eles fizeram um survey só com médicos, perguntando sobre a sua saúde geral e se eles tinham o hábito de fumar ou não. Na época que foi feita a pesquisa, os médicos fumavam, era normal, né? E você descobriu de uma forma muito consistente que os médicos que não fumavam tinham uma saúde geral muito melhor do que os médicos que fumavam, né? Não foi uma amostra representativa de toda a população, foi uma amostra apenas com os médicos. Então ela não tinha a chamada representatividade externa, que era feita exclusivamente com homens médicos, mas ela tinha representatividade interna. Você conseguiu mostrar que os médicos que fumavam tinham mais problema no coração, mais problema de pulmão, mais problema de pele, vários problemas, e os médicos que não fumavam tinham menos problemas. Então se conseguiu provar o ponto de que o cigarro faz mal, né? E aí ele vai falar,
a capacidade de fazer a extrapolação, ou seja, você achar que a relação causal, o Jon Snow que provou que a água contaminada causa cólera, ou Richard Dawes e Alfred Bradford conseguiu mostrar que o cigarro causa câncer e vários problemas de saúde, eles extrapolaram esses achados para toda a população. Então o Jon Snow falou, olha, se a água contaminada causa cólera num bairro de periferia, é porque ela causa cólera em todos os bairros. Se os médicos que fumam têm pior saúde, é porque todo mundo que fuma tem pior saúde, né? Só que isso não foi feito através de amostras aleatórias probabilísticas, mas sim da compreensão do mecanismo que liga x a y, ou seja, que liga a variável independente à variável dependente. A generalização de uma amostra, da qual é desenhada uma questão estatística, é a transportabilidade, que é em grande parte uma questão não estatística, né? A transportabilidade, que é essa capacidade de extrapolação de uma amostra não representativa para uma população, é em grande parte uma questão de que a gente entender os mecanismos por trás, né? Da mesma forma que o Jon Snow e esses dois pensadores conseguiram extrapolar esses casos aqui. Bom, drifting, né? Drifting é uma palavra que eu resolvi deixar sem tradução aqui, e ela é baseada nesse princípio, né, nesse aforisma do grande estatístico Fisher, né, que é um dos maiores estatísticos que já existiu, né, em que ele falava que se você quer medir uma mudança, não altere a medida, né, não mude a medida, né, que você está fazendo, né? Ou seja, se você quer ter comparabilidade ao longo do tempo, você tem que ter uma medida constante, uma estatística, uma metodologia estatística constante. E, infelizmente, os sistemas de Big Data não têm essa constância nas suas medidas ao longo do tempo, né? Você tem algoritmos que estão sendo permanentemente atualizados, que vão mudar a forma como o dado é coletado o tempo todo. Na verdade, ele vai falar que... faltou aqui um slide que acabou sendo deletado por engano. Será que ele não está em nenhum lugar? Não, foi deletado por engano. Existem 3 formas de drifting. Primeiro é o drifting da população. Segundo é o drifting do comportamento das pessoas. E por fim é o drifting dos sistemas, né? Primeiro, o drifting da população. Olha, tudo bem. As redes sociais ou os equipamentos eletrônicos, eles estão produzindo dado o tempo todo. Mas o dado não é sempre produzido pelas mesmas pessoas. Por exemplo, tem uma pesquisa famosa que analisou os tweets feitos por mulheres na campanha de 2012, se não me engano, nos Estados Unidos, para presidente. E o número de tweets que era feito por mulheres variava muito de dia para dia. Alguns dias as mulheres estavam muito ativas, outros dias elas estavam bem pouco ativas. Ou então, se a gente quiser usar um exemplo brasileiro, dependendo aí do que está no noticiário, você tem só as pessoas a favor do Bolsonaro falando, ou você tem só as pessoas contra o Bolsonaro falando. Por exemplo, se tem um escândalo lá que os bolsonaristas não conseguem se defender, eles ficam em silêncio e praticamente a rede é dominada por pessoas contra o Bolsonaro. Agora, se tem alguma coisa em que os bolsonaristas podem utilizar a seu favor, aí eles estão super ativos e os bolsonaristas e as pessoas anti-Bolsonaro estão quietas, né? Ou seja, existe uma variação de curto prazo sobre quem está falando. Mas também tem uma variação de longo prazo relacionado, por exemplo, a quem está adotando uma plataforma e quem está saindo dela, né? Então, por exemplo, o Facebook hoje em dia só tem velho. Se fosse há 10 anos atrás, estava todo mundo no Facebook. Hoje em dia o Facebook está só a rede dos idosos ali, né? E as pessoas estão indo para o Instagram, né? Quem sabe amanhã o Instagram também vai ser só ter pessoas velhas e as pessoas jovens estão no TikTok. Sei lá, por exemplo. Não sei, né? Enfim, as pessoas vão entrando e saindo das redes sociais e isso vai causando uma mudança de longo prazo da população-alvo. Você tem também uma variação de acordo com o comportamento das pessoas, né? E aí ele cita o caso dessa pesquisa aqui que foi feito com o protesto da Occupy Genzi lá na Turquia, né? E
ele falou que, por exemplo, nesse caso, a rede social estava muito mais ativa no começo do protesto. Porque no começo havia muita gente fazendo hashtags no Twitter para chamar a atenção sobre os protestos, mas depois, quando os protestos se tornaram muito grandes, as pessoas não acharam tão interessante usar hashtags para dizer o que está acontecendo no protesto. A hashtag é muito mais para chamar as pessoas do protesto. Depois que o protesto já está acontecendo, talvez as pessoas usem outro instrumento, como por exemplo fazer lives nas ruas ou coisas assim, entendeu? Ou seja, dependendo da fase que está o fenômeno social, uma rede vai ser mais ativa ou menos ativa. Tá? Isso é um outro problema que gera esse chamado drifting. E o terceiro tipo de drifting é quando realmente o sistema algoritmo muda e que, por consequência, muda o comportamento das pessoas. Por exemplo, o Facebook aumentou o limite de duração das atualizações dos status. Né? E isso, obviamente, vai causar mudanças sobre o que as pessoas veem quando interagem umas com as outras no algoritmo. Né? Isso muitas vezes é relacionado ao próximo fator, que é o chamada confusão algorítmica, ou algorithmic confounding. Né? Então vamos falar sobre ela. Bem, o comportamento em sistemas de Big Data não é um comportamento natural, mas é um comportamento impulsionado pelos objetivos da engenharia de sistemas. Então, as empresas, né, os donos das redes, os controladores das redes, eles desincentivam alguns comportamentos que eles não querem e incentivam outros. E a população, obviamente, responde a esses incentivos. Né? Então, os pesquisadores não devem considerar o comportamento das pessoas em ambiente online como ocorrendo naturalmente. Um exemplo bem engraçado que ele dá é a quantidade muito atípica de pessoas que têm 20 amigos no Facebook. Isso lá no começo, né? No começo tinha uma quantidade enorme de pessoas tendo 20 amigos. Por quê? É uma tendência natural das pessoas terem 20 amigos? Não. É porque na época o robozinho lá, o algoritmo do Facebook, quando a pessoa tinha menos de 20 amigos, você recebia um monte de sugestões de amigos. E quando você chegava nesse número, aí o sistema parava de te indicar novos amigos. Ou seja, na verdade esse número 20 era completamente impulsionado pelo sistema, tá? Para evitar perfis sem nenhum amigo. E você tem ainda um outro tipo de confusão algorítmica, que é essa, talvez seja a mais estranha de todas, que é a chamada performatividade, que é quando os designers do sistema estão cientes de algumas teorias sociais e agem como se essas teorias, né, e meio que tornam elas uma profecia autorrealizável, né? Ou seja, você vai ter as pessoas que são os engenheiros do sistema acham que determinada teoria social é verdadeira, constroem os seus sistemas com base nela e por causa disso ela se torna verdadeira realmente, mesmo que ela originalmente não seja, né? E ele cita o exemplo da chamada teoria da transitividade e a funcionalidade do Facebook, pessoas que você conhece. Existe uma teoria já bem clássica de que se você conhece A e conhece B, mas A e B não se conhecem, se você apresentar um ao outro, eles tenderão a ser amigos, porque eles têm coisas em comum, tanto que são amigos de uma terceira pessoa em comum. Né? Essa chamada transitividade das amizades. Né? E o algoritmo do Facebook e do Instagram também, ele é feito com base nessa teoria. Porque se você é amigo de uma pessoa e se você é amigo de outra pessoa, mas essas pessoas não são amigas de si dentro do Facebook, o Facebook sugere a amizade delas, né, entre si, porque elas sabem que tem algo comum, porque tem muitos amigos em comum. Tá? E isso vai fazer com que necessariamente essa teoria seja verdadeira, pelo menos dentro do Facebook. Né? Ou seja, uma teoria social que vira uma profecia autorrealizável. Enfim, é muito difícil lidar com a confusão algoritmos quando a gente vai limpar o nosso dado. Então é muito importante, e em grande parte a dificuldade com lidar com o problema da confusão algorítmica é porque os recursos dos sistemas online são proprietários, pouco documentados e constantemente mudam sem avisar ninguém. Tá? Então é um grande desafio que as pessoas que analisam o rastro digital têm.
Os dados também são muito sujos, né? Os dados sociais são sujos, carregam spam, né? As pesquisas não foram objetivadas para serem feitas, para serem usados. O objetivo das pesquisas não foi ser usado como fonte material de pesquisa social, né? E não existem formas de documentação que facilite a limpeza dos dados, né? Mesmo dados que foram feitos por pesquisadores, quem já fez pesquisa aí com banco de dados sabe, você tem que limpar. E é um trabalho que muitas vezes te ocupa grande parte do seu mestrado, do seu doutorado, é ficar limpando bancos de dados que não são tão sujos como os bancos de dados das redes sociais. Mas, e então, esse problema, se a gente está analisando um Big Data, bancos de dados gigantescos, essa sujeira pode se tornar um grande problema, né? Algumas sujeiras são criadas sem intenção, né? São características dos dados. Mas existem também sujeiras criadas intencionalmente. É o que ele vai chamar aqui de spammers, né? Spammers são as pessoas que divulgam informação. São os robozinhos aí conhecidos, né? Os robozinhos que ficam muitas vezes espalhando dados falsos, muitas vezes motivados pelo lucro. Boa parte desses robozinhos são robozinhos pagos. Alguém pagou, por exemplo, para divulgar tal teoria, ou para combater tal pessoa, para difamar tal pessoa, para defender tal pessoa. Existe todo um mercado de você criar informação, vamos dizer assim, manipular a informação online. Obviamente, todos esses spammers trabalham duro para manter o seu rastro oculto. Quem é dono aí de uma fazenda de robô pago para prejudicar alguém, para beneficiar alguém, não quer ser descoberto. É uma atividade que beira a ilegalidade, né? Mas isso vai atrapalhar o seu dado, né? A menos que você tenha um profundo conhecimento do dado que você está trabalhando. Não existe técnica ou abordagem estatística única que possa garantir que você limpe seus dados suficientemente, né? A única forma que você tem para se proteger disso é entender o máximo possível como os dados foram criados. Por fim, os dados online são sensíveis, né? Ou seja, o que em grande parte explica porque eles são inacessíveis. Eles podem levar a danos emocionais, como constrangimento das pessoas, caso os dados não forem anonimizados, ou danos econômicos, como perda de emprego das pessoas. Às vezes você não consegue adivinhar por que as pessoas consideram aquele dado sensível. Ele dá até um exemplo, por exemplo, de uma vez que a Netflix divulgou informações sobre os seus usuários, e os filmes da Netflix não são pornográficos, não são nada assim, são filmes mais family friendly, né? São filmes mais censura livre. Mas a Netflix foi processada por uma usuária que foi identificada quando eles divulgaram a sua base de dados, porque ela era uma lésbica que não assumida, né? E aí, pelo conjunto de filmes que ela estava vendo, dava para perceber que ela era lésbica, entendeu? Ou seja, mesmo um banco de dados aparentemente benigno pode conter alguma informação que alguém vai considerar sensível, entendeu? Então, novamente, a questão ética, né? Esses dados ou são confidenciais ou são coletados muitas vezes sem consentimento das pessoas, e então tudo acaba se tornando um pouco sensível. Ver se tem alguma... Estão me escutando? Então, dá um ping aí para saber se está todo mundo aqui. Por favor. Alguém dá um oi aí. Eu saber que eu não estou falando para que estão acompanhando. Ih? Professor. Estão aí? Estão acompanhando aí? Sim, sim. Tá bom. Quem não tiver no tapetinho, para eu poder escutar, tem que ou entrar no tapetinho ou clicar no megafone aqui embaixo, tá? Certo? Bom, já que o Raif respondeu, vou considerar que estão todos aqui, tá? Então vamos embora. Bom, beleza. Essas são as 10 características do Big Data.